Fala, doutores, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no estúdio um pouco diferente, mas não tem problema, o seu ensino vai ser muito legal. Eu escolhi estar aqui com você porque eu quero mostrar algumas relações diferentes. Bom, já começando aqui, ó, na questão de número 29, questão lá das questões do SESP, para você que vai fazer o concurso da Secretaria de Educação. Essa questão número 29 irá nos lembrar ainda o assunto do bloco anterior. Então é apenas uma revisão. Encare como uma revisão das questões anteriores. Questão 29 disse para você lá o seguinte. Bom, a correção gramatical e as informações originais do texto são mantidas com a substituição do termo existiam por haviam. Vamos ver? Vai logo lá embaixo, Aqui, ó. Esse aqui, ó. Pronto. Existiam os cargos de procurador. Veja bem, o que é que existiam, professor? Os cargos de procurador, que é o seu sujeito. E o verbo aqui, então, no plural. Porque os cargos de procurador, você observa comigo que esses cargos, existiam. E aí, obviamente, identificamos aqui, ó, o verbo no plural, concordando. Tudo bem? Então, o verbo aqui está para concordar. O examinador perguntou a você, meu querido aluno, se eu posso, em vez de existiam, usar aqui o haviam. Pode? Ah, é lógico que não. Você viu isso comigo no bloco anterior, você se lembra que o verbo haver, quando estiver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele é um verbo impessoal. E se ele é verbo impessoal, caberia aqui só o máximo havia no singular. Portanto, a questão número 29 é uma questão que está errada, item errado, incorreto, tudo bem? Então, meu querido aluno, uma questão muito tranquila, mas é lógico, somente para reforçar, revisar aquilo que nós já estudamos em blocos anteriores. Agora, eu quero ir além com você, eu quero estudar um pouco mais outras questões aqui, ó, que são deveras importantes em nossa vida, né? E olha só, antes de analisar a primeira questão, a questão de número 30, eu quero colocar para você aqui alguma regra. Porque eu estudo do vocábulo se, e esse vocábulo se, ele realmente será importante para nós. Nós vamos observar o se em dois momentos, como partícula apassivadora, que é a PA, ou então veremos como, número 2, no primeiro momento, como índice de indeterminação do sujeito. Então pronto, anotei aqui para você o seguinte, que é o índice, colocar aqui, ó, IES, né? Índice de indeterminação do sujeito. Então veja só, observando aqui o se em dois momentos, como partícula passivadora e como índice de indeterminação do sujeito. Nesses dois momentos você percebe o seguinte, para ser índice de indeterminação do sujeito, eu tenho a necessidade de ter esse se junto a um verbo transitivo direto ou ainda direto e indireto. Porque ao acrescentar o vocábulo se junto a um verbo transitivo direto ou direto e indireto, você perceberá que aquilo que era objeto direto, que era o seu objeto direto, deixará de ser objeto direto para se tornar o seu sujeito. E não, veja bem, presta atenção que isso é importante. Acrescentou o vocábulo se, que aí você percebe que isso aqui é uma PA, partícula apassivadora. Acrescentou o vocábulo se junto a verbo transitivo direto ou direto e indireto, faltou o indireto aqui, ou direto e indireto, o que era objeto se torna sujeito. Beleza. Professor, e o índice de determinação do sujeito? Como é que procederá? Bom, meu aluno, presta atenção. Para ser índice de determinação do sujeito, o se ele ocorrerá com verbo transitivo indireto e transitivo ou de ligação. Para ser índice de determinação do sujeito, eu utilizo o se com verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Colocou o se lá, ó. Nós sabemos lá muito bem que esse se será o índice de indeterminação do sujeito.
E, obviamente, o sujeito aqui identificaremos como sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. E o verbo na terceira pessoa do... E é regra, viu? Isso mesmo. Observou lá comigo. Acrescentou o vocábulo se. Junta verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Esse se é um índice de determinação do sujeito. Exige que, no caso, o verbo fique na terceira pessoa do singular e o sujeito, obviamente, está indeterminado. Aí, dito isso, eu quero que você, logicamente, primeiro, olhe para isto, tenha em mente essa situação e faça comigo a questão número 30. Legal? Questão número 30, questão aí do Ministério do Meio Ambiente, tá? Questão do Ministério do Meio Ambiente, diz lá para você o seguinte. Olha lá. O trecho muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas é complemento da forma verbal, sabe? Bom, vamos ler o texto. Os oceanos ocupam 70% da superfície da Terra, mas até hoje se sabe muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas. Bom, professor, olhe para o verbo. O verbo é o verbo sabe. Legal. Quem sabe, sabe algo, concorda? Sabe o quê, ó? Sabe isso aqui, ó, professor. Verbo transitivo, direto. Muito pouco é o seu objeto direto. O menino que só analisa até aqui diz o quê? Ah, professor, tá certo, né? Presta atenção. O examinador perguntou a você se a forma verbal, se melhor, esse trecho muito pouco sobre a vida é um complemento da forma verbal sabe. Cuidado, porque olha só, ao acrescentar o vocábulo se, né? Acrescentou o vocábulo se, não acrescentou? Junto ao verbo transitivo direto? Sim, professor. O que era objeto vira o quê? Professor, é verdade, ó. O que era objeto virou sujeito. O que era objeto se torna o seu sujeito. E esse se é o quê? Esse se é a sua partícula apassivadora. Então, olha só. Acrescentou o vocábulo se junto ao verbo transitivo direto, que era objeto se torna o seu sujeito. Meu querido aluno, essa questão não é tão simples assim, não. Tem que ir com muito cuidado. Professor, teria ficado mais evidente para mim se esse se estivesse ficado após o verbo. Se tivesse colocado assim, ó, até hoje sabe-se muito pouco. Meu querido aluno, não pode. Por quê? Presta atenção, doutor. Olha só. Hoje é um advérbio e advérbios são fatores de atração. Exige, então, que o pronome venha antes do verbo. Tudo bem? Então, vamos agora à nossa próxima questão. Questão de número... Opa, professor, mas é a questão número 30. Ficou o quê? Meu querido, se ele falou que é objeto, como é do verbo, e nós descobrimos que é sujeito, a questão está o quê? O item está errado. Né? Item incorreto. Agora, questão número 31. 31 é o número da boa. Questão aí para Câmara dos Deputados. E olha só, vou nem perder muito tempo nessa questão, você vai ver que é uma questão bem tranquila. Veja só, e a questão inteligente essa. Ele falou, presta atenção, vem cá. Sendo a ideia desenvolvida no texto a de que a qualificação profissional deve ser buscada continuamente pelos próprios profissionais. Blá, 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 né? Depreende-se que o pronome se, em forma se, indica a reflexividade da oração verbal. Trocando em miúdos, perguntou se o se é um pronome reflexivo. Vamos ver. Lê o texto. Vale lembrar que cérebros não se compram em supermercados, formam-se. A caminhada exige não menos de uma geração. Olha só, vale lembrar que cérebros não se compram em supermercados. Olhe para o comprar. Olhe para o verbo. Só quem compra, compra algo. Compra o quê? Cérebros. Que é até o objeto direto, não é? Isso. Só que, quando acrescenta o se, o objeto vira o quê? Só, o objeto vira sujeito. Isso. Esse cara agora já não é mais o objeto, mas se identificamos como seu sujeito, né? E você percebe que esse seu é o APA. Tá, professor, mas não respondeu a pergunta, porque não cobrou esse. Mas lê o texto. Vale lembrar que cérebros não se compram em supermercados. Formam-se. Formam-se o quê? Cérebros. Esse se, ele é uma partícula apassivadora. Vale lembrar que cérebros não se compram em supermercados. Na verdade,
cérebros não são comprados em supermercados. Na verdade, eles são formados. E esse sim, então, é uma PA, que é uma partícula apassivadora dentro de seu contexto. Tudo bem? Vamos além? Vamos fazer mais um pouco de questão. Eu quero que você identifique agora a próxima questão, é a questão número 32. A questão 32 é uma questão que cobre alguns assuntos e assuntos que nós também já estudamos em blocos anteriores. Então veja lá, a questão da Bahia, né, PC Bahia, que diz assim: a forma verbal instaura poderia ser corretamente flexionada no plural, instauram. Então ele quer colocar o verbo instaura, verbo este que está no singular, e aí quer colocar no plural, instauram. Caso em que passaria a concordar com ambos os núcleos do sujeito composto, que será uma política de segurança, de emergência e um direito penal do inimigo. Tá, tudo bem. Trocando em miúdos, o examinador afirma a você: eu posso substituir a forma verbal instaura, que está no singular, e passar para instauram, presente no plural? Vamos ler o texto. Ele diz assim: instaura-se, adotando-se essa concepção, uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo interno. Olhe, por favor, para o verbo. Professor? Instaura. Quem instaura, ó, presta atenção. Quem instaura algo. Instaura o quê? Observe, uma política de segurança e de emergência e o direito penal do inimigo. Tudo isso aqui nós marcamos como objeto direto. Então, verbo transitivo direto. Tranquilo até aqui? É, professor, até aqui eu não vejo problema, não. Beleza. Aí, veja só. Acrescentou-se o vocábulo se junto a esse verbo transitivo direto. Esse sim, então, professor, é uma PA. E aquilo que era objeto passa a ser o quê? Passa a ser? Porque aquilo que era objeto se tornou o seu sujeito. Aí, olhe bem para esse sujeito, que agora é o sujeito. O que é o núcleo do sujeito? Que legal, meu aluno. Vamos lá. O que é o núcleo do sujeito? Professor, uma política e um direito. Quer dizer que eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, você deve perceber que eu terei lá o chamado sujeito composto. Tudo bem? Presta atenção. Aqui, ó, olho no olho, presta atenção aqui. Acrescentou-se o vocábulo se, junto ao verbo transitivo direto, aquilo que era objeto se torna sujeito. Perceberam? Aí eu quero que você olhe um pouco mais. Perceba-se mais. Professor, esse sujeito composto é um sujeito composto que está posposto ao verbo? É, professor. O sujeito composto que está posposto ao seu verbo. Legal. Então, meu aluno, nós já estudamos isso. Você se lembra? Nós vimos isso em blocos anteriores. Por isso, novamente eu falo a você a necessidade de praticar, de fazer questões. Porque agora você não perde uma questão dessa. Porque veja só, o sujeito é composto está posposto. O que eu posso fazer? Concordar com os dois ou somente com o mais próximo? Isso quer dizer que o item está certo. Por que ele não falou que eu poderia colocar no plural concordando com os dois? Exato. Porque para responder a este item, há a necessidade de perceber a função do se como partícula passivadora e, logicamente, também conhecer a história do sujeito composto que está posposto ao verbo. Bom, dito isso, eu quero que você agora, aluno aqui do professor Lucas Gonçalves, parta para uma próxima questão, é a questão de número 33. Bom, na 33, Idade de Cristo, examinador afirma o seguinte: mantém-se a correção gramatical e as informações originais do texto. Ao se substituir, podemos citar por podem ser citados. Então ele quer alterar, ó. Podemos citar por podem ser citados. Olha o texto. Como exemplos de situações problemáticas, podemos citar a ampliação das normas comerciais. Tá, olha só.
Quem cita, quem pode citar algo. Então, concorda comigo que isso aqui, ó, podemos citar. Podemos citar. Você percebe comigo que isso aqui é o quê? Isso daqui é uma, marca aqui, por favor. Locução, aqui em cima, tá? Locução verbal. Quem cita, professor, cita algo. Então, a locução verbal transitiva direta. Podemos citar o quê? Podemos citar, olha aqui, ó. Ele vai citar para você, ó. A ampliação das normas comerciais e de consumo nas transações realizadas pela internet, o recebimento indesejado de mensagens por e-mail, spam, a validade jurídica do documento eletrônico, o conflito de marcas industriais, a privacidade, o conflito de marcas com nomes de domínio, a propriedade intelectual, a indústria e industrial, a privacidade, a responsabilidade dos provedores de acesso de conteúdo e de terceiros da web, bem como os crimes de informática. Tudo isso aqui é objeto direto. Tudo isso é sobre objeto direto. Que ele pode citar algo, pode citar tudo isso. É tudo isso que ele está citando para você. Aí ele propôs o seguinte, trocar. Podemos citar, podem ser citados. O item é o item que está correto. Por que está correto esse item? Porque ele está saindo de uma construção em voz ativa, podemos citar, e colocando em voz passiva. Porque todos esses itens podem ser citados. Então o item correto, ele saiu da voz ativa, tá? Isso é uma construção aqui em voz ativa, e passou para uma voz passiva. Não há problemas ao fazer isso. Então o item perfeito, correto. Vamos para o próximo item, item número 35. No item 35, é um item muito semelhante, tá, ao item anterior, que ele diz assim, STJ. Preservam-se a correção gramatical e a coerência da argumentação do texto ao se substituir a expressão se cumprirem por forem cumpridas. Então ele quer substituir a expressão se cumprirem por forem cumpridas. Vamos ver. Como nada ainda deu certo no planeta, a internacionalização só será aceitável quando se cumprirem duas premissas. É possível colocar quando forem cumpridas essas duas premissas? Sim, e o item está correto. Tá perfeito. Por quê? Porque você só está saindo aqui de uma voz passiva sintética e passando para uma voz passiva analítica. Até perceba lá comigo, ó, que esse sim é uma PA. Esse é uma partícula passivadora, ó, porque não é cumprir algo, duas premissas que vira sujeito, que era objeto, que se tornou sujeito. Então é a mesma ideia, quando duas premissas forem cumpridas. Portanto, o item número 34 é um item que está perfeito. Item número 35. Item 35 é um item bem interessante. Veja bem. Item aqui, prova recente, TJDFT. Disse lá. Em não se persegue. A partícula C, nesse não se persegue, tá? E está empregada como recurso para indeterminar o sujeito. Então ele quer saber se o se é um índice de indeterminação do seu sujeito. Bom, vamos ler o texto. O processo judicial restaura a verdade dos fatos. Esse processo judicial restaura a verdade dos fatos. O agressor é sentado no banco dos réus e é tratado como tal. A vítima tem o direito de expor a dor, o sofrimento e exigir a reparação devida. Muitas vezes não se persegue o encarceramento do agressor. Muitas vezes não se persegue o encarceramento. Veja bem, quem persegue algo. O encarceramento, professor, do agressor, que é o objeto direto, tudo bem? Então, o verbo transitivo, direto. Aí, veja só, acrescenta-se vocábulo se junto a verbo transitivo direto, não foi? Foi, professor, acrescentou o vocábulo se junto a verbo transitivo direto. Aquilo que era objeto se torna o quê? Qual o nome desse se? Partícula apassivadora. O examinador perguntou se era para indeterminar o sujeito. O item está o quê? Errado. Item incorreto, porque aquele se está para marcar a chamada partícula apassivadora e não para indeterminar o sujeito. Portanto, item 35 é o item que está errado. Agora vamos lá, o próximo item
Item número 36. Ó, item 36, nós não vamos nem perder tempo, tá? Porque eu já falei disso pra você, e você vai matar a questão com muita facilidade, tá? Eu vou nem escrever. Vou escrever só pra dizer se a questão tá certa ou errada. Leia o texto. A partícula C indica um sujeito, ó, indeterminado para o verbo processar. Meu querido aluno, sem ler o texto, só olhando, você diz que a questão está o quê? Professor, eu digo que está errada. É, professor, é errada. O item está errado. Por quê? Lembra que eu comentei com você no início da aula de hoje que para ser índice de determinação do sujeito, ele tinha uma exigência, que é que o verbo fique na terceira pessoa do singular? A exigência é muito clara. O verbo precisa ficar na terceira pessoa do singular. Olha o verbo processar no plural. Índice ele não pode ser. Portanto, o item 36 é um item errado. Quer ver? Veja lá o item número 37 e veja a mesma coisa acontecendo. Por isso que eu falo, o importante é você praticar. Porque se você faz as questões de provas, você já chega assim, ó, mole. Professor, questão boba. Quer ver? Lê lá. O emprego da partícula C em se estabeleceram. Indica que o sujeito da oração é indeterminado. Professor, nem vou ler o texto. Ele já marcou aqui pra mim, já deixou o item errado. Porque se ele falou que o se junta ao estabeleceram, e estabeleceram está no plural, é índice de determinação, sujeito determinado, e está errado. É isso mesmo, meu aluno. Caraca, é isso mesmo. É isso que eu quero de você. Viu lá? Colocou a partícula C junto a um verbo no plural? Ó, ele pode ser qualquer coisa. Menos índice de determinação do sujeito. Isso mesmo. De olho na tela. Vamos para a próxima questão. Questão número 38. É, 38. Na 38 ele disse: a partícula C, ligada ao verbo estabelece, denota a indeterminação do sujeito dessa forma verbal? É, meu aluno, é. Acabou a festa, né? Literalmente acabou a festa. Porque estabelece está no singular. Nesse caso eu tenho que analisar. Ele disse: por um lado, estabelece-se uma compreensão de que o incremento de ciência e tecnologia é algo determinante. Por um lado, estabelece-se uma compreensão. Por um lado, quem estabelece algo. Certo? Quer dizer então que o verbo estabelece é transitivo? Direto. Uma compreensão é o quê, por favor? Professor? Uma compreensão é o objeto direto. Legal. Acrescentou-se o vocábulo se junto a verbo transitivo direto, que era objeto, virou? Sujeito. E qual é o nome desse si, por favor? Professor, esse si aqui é uma PA, é uma partícula apassivadora. E o item? E o item está errado, professor. Porque para ser índice de determinação do sujeito, tem que estar junto a um verbo transitivo indireto. Mais uma questão. Questão número 39. Na 39, questão recente, TCE, né, 2016. Essa prova que acabou de ser realizada, agora nos últimos momentos. Então, olha só. O sujeito da oração iniciada por entende-se é indeterminado? O sujeito da oração iniciada por entende-se é indeterminado? Não sei. E eu tenho que analisar o texto. Vamos ver? Entende-se que a integridade pública representa o estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está completa, inteira, perfeita, sã, no sentido de uma atuação que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e valores públicos. Veja só. Entende-se, professor, entende-se isso. Meu aluno. Ó, entende-se isso. Bom, ótimo, entende-se isso. Bom, se coube isso, você já viu isso comigo. Introduz oração, subordinado, substantivo. Mas enfim, não me interessa. Interessa aqui em cima, ó. Olha pro verbo entender. Quem entende, olha lá, ó. Quem entende, entende algo, é ou não é? Então, oração, subordinada, substantiva, objetivo direta. Legal. Vou marcar aqui só como objeto direto, pode ser? Aí você observa. Acrescentou o vocábulo se junta ao verbo transitivo direto? Acrescentou, professor. Aquilo que era objeto se torna o quê? Sujeito. E qual é o nome desse si? Partícula apassivadora. E o item? E o item? Professor, o item está errado. Porque o examinador perguntou se era um sujeito indeterminado. E não, o C é partícula apassivadora. Porque quem entende, professor, entende algo.
Colocou partícula ser junto a verbo transitivo direto, que era objeto, se torna sujeito. Agora, meu aluno, olha só. Eu preciso que você treine bastante. Você deve ter percebido que nesse primeiro momento eu mostrei o se como PA e como índice. Basicamente, a ideia é trabalhar a partícula passivadora, trabalhar o índice de determinação do sujeito. No próximo bloco nós continuaremos, logicamente, a estudar essas duas funções e também veremos outras. Então, olha só, eu preciso que você revise, estude melhor essa história da partícula passivadora, do índice. É só se lembrar. Lembra do que eu falei no início da aula? Para ser PA, partícula passivadora, tende a ocorrer como verbo transitivo direto ou direto e indireto, tudo bem? Para ser índice de determinação do sujeito, ocorre com verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Tudo bem? Então veja só, eu o aguardo no nosso próximo bloco para continuar o nosso estudo. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. E até a próxima, meu querido aluno. Aquele abraço. Tchau, tchau.